Universidade das Mulheres, né, que é o Gosho da Menina Dragão, que é justamente a iluminação, né, das mulheres também. Ele destaca, o Nichiren Daishonin, ele destaca as mulheres, mas também todo ser humano, né? Mas assim, o especial é, né, da mulher, da FJ, da DF, né? Aí o Surto de Lotus, ele justamente não diferencia ninguém, né? Não tem um padrão. Mesmo naquela sociedade japonesa rígida, né? Até hoje, assim, mas naquela época ainda mais, Nichiren Daishonin já tinha uma visão muito aberta, né? Uma visão, assim, além daquela época que ele vivia e os padrões, né, de comportamento da sociedade. Ele já tinha essa noção, né, de que todo mundo tem seu valor, tem que ser valorizado. E a iluminação, ela é uma coisa que não tem não escolhe uma característica específica, é todo mundo. E aí ele até elucida, no caso, a iluminação das mulheres na forma que se apresentam. Então não é querer também definir um padrão, né? Definir uma forma específica. Pode passar o slide. E aí, na época de Daishonin, justamente, eles tinham essas três obediências, né? Que é uma coisa que a gente vê isso na sociedade até hoje, né? Que é a subordinação a alguém, né? A mulher ser subordinada a alguma entidade. No caso, quando crianças são aos pais, né? Essa obediência. Quando casa é ao marido e na velhice, né? Na idade avançada, são os filhos. Aí, dentro dessas circunstâncias, Daishonin se incentiva, né, que muitas seguidoras dele escrevendo essas cartas, demonstrando absoluto respeito às mulheres. É um fato incomum, né, naquela época. E justamente outras escolas de budismo também que eram muito mais influentes, né? O escrito, o Sutra da Verdadeira Retribuição é uma das cartas, né? Aí o resumo e cenário histórico, essa carta foi escrita em Minobu, no 28º dia do 7º mês de 1278. É um dia depois que Abutsubo, um seguidor leigo, chegou a essa localidade vinda da ilha de Sado. Então foi bem nessa época, foi depois, né, do exílio dele. E assim, é uma viagem muito grande, né? É Sado para Minobu, né? Essa foi a terceira viagem feita por Abutsubo para visitar Nichiren Daishonin. O escrito é a resposta de Nichiren, né, a resposta de Daishonin, né, a uma carta que Abutsubo lhe havia entregue na parte de sua esposa, que era a monja leiga Zenith. A, a monja leiga, né, a Zenith, e o marido foram leais seguidores de Daishonin, a quem supriram seus de alimentos, materiais de escrita e outras necessidades por mais de 2 anos. Então, imagina só quão benevolentes eles eram, porque a distância e o recurso que tinha na época eram assim muito mais complicados, muito mais difíceis, né, de você mandar, enviar alguma coisa para os outros, né? Hoje em dia já é difícil, a gente, né, faz aquela questão de transporte, o carro, um ônibus. Imagina aquela época que era só uma carroça, cavalo, né? Para quem era mais simples, né? Não tinha tanto recurso. E justamente é muito importante essa parte que ele fala, né? Materiais de escrita e outras necessidades, porque justamente por causa desses discípulos, o Daishonin pôde também escrever, né? Fazer os goshos e assim a gente poder ler hoje em dia, né? Até ele receber o indulto em 1274. Foi quando o Daishonin, né, ele se retirou para o Monte Minobu, a monja leiga enviou o marido para visitá-lo e levar-lhe oferecimentos em 3 ocasiões distintas. Né? Só um segundo que eu me perdi aqui. Sim.
No presente trecho, Dachunin refere-se à questão de saldar as dívidas de gratidão com os pais, em especial com a mãe. Né? Justamente ele fala até da mãe dele, né? Ele cita, né, que ele tinha a maior gratidão era a própria mãe. Como o Sutra de Lótus é o único que assegura a iluminação das mulheres, Daishonin declara que é também o único sutra que possibilita, de fato, retribuir o amor e a bondade de uma mãe. Né? Aí agora eu passo para a Patrícia. Boa noite, obrigada, Gui. Gui já falou as partes mais importantes do que a gente vai estudar hoje. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Tá. E aí hoje o estudo a gente vai ter 2 trechinhos, né? E aí para o primeiro trecho eu queria convidar se alguém gostaria de ler e me ajudar aqui na explanação para eu não ficar falando aqui sozinha. Quem gostaria de ler é um trecho pequenininho aqui, ó. Um de cada vez. Seu Pedro vem, né? Ninguém quer ler? É isso aí, esse daqui, né? Veja se o seu consegue. Tá Sei. pequeno? Tá. Nesse volume é descrito como a menina dragão tornou-se um Buda mantendo a forma original de réptil. Então, diante desse fato, ninguém mais teve a dúvida de que todos os homens podiam atingir o estado de Buda. Por isso, eu digo que a iluminação das mulheres é apresentada como exemplo. Muito obrigada, seu Pedro. E aí, assim, né, a gente já conhece bastante, né, essa passagem histórica, digamos assim, da menina dragão, que geralmente quando a gente estuda, né, esse Gosho Sutra da verdadeira retribuição, a gente olha e fala muito sobre... Desculpa. Fala muito sobre esse aspecto, né, da menina dragão. Então, dessa vez, a gente, lógico, vai seguir a explanação do Ikeda Sensei lá, mas eu trouxe algumas perguntas para o próximo, para a gente direcionar um pouquinho o nosso estudo, né? E, inclusive, essas perguntas podem, de repente, lá na reunião com vocês, direcionar para a gente fazer diálogo, abrir diálogo. Vou só pedir desculpa que eu estou um pouquinho gripada. E aí, a primeira pergunta que eu trago para a gente começar a conversar é por que será que Nichiren Daishonin trouxe essa analogia, né, da menina dragão? O que é, na verdade, uma analogia? Talvez seja um pouco difícil falar hoje, mas vamos lá. Quando é que a gente... Eita! Quando é que a gente pensa em fazer analogias? Analogias é um recurso que a gente usa na linguagem falada e escrita também, lógico, para a gente tentar simplificar alguma coisa, né? A gente trazer alguns exemplos para nossa... trazer alguns exemplos para a nossa vida que possam simplificar o entendimento de, talvez, uma coisa um pouquinho mais complexa. Uma comparação, Tereza, muito bem, muito obrigada aí por me ajudar. E aí, nesse caso, né, o que Nichiren Daishonin já vinha falando, né, para os seus seguidores, era sobre essa questão de que o estado de Buda é inerente a todas as pessoas, e ele falava o tempo inteiro sobre esse princípio fundamental do budismo Nichiren, que é 3.000 mundos no único momento da vida, né? E aí, como essa era um princípio ou uma teoria muito complexa, as pessoas daquela época elas não conseguiam entender ou aceitar, né,
Então, Nichiren Daishonin, nesse Gosho, ele traz essa analogia da menina dragão, para a gente poder entender um pouquinho melhor um princípio que aí eu vou trazer para vocês, que é o princípio da causalidade. Todo mundo lembra aqui de lei de causa e efeito, né? Todo mundo lembra, lei de causa e efeito, sim. Mas a gente tem, dentro do budismo, eu estou falando todas as escolas, um princípio que a gente chama princípio da causalidade. Né? A gente sabe o que é karma, né? A gente sabe o que é karma positivo, a gente sabe o que é karma negativo, né? Mas aí eu vou trazer aqui para a gente relembrar o princípio da causalidade, né? A gente tem aí duas formas de enxergar o princípio da causalidade, certo? A primeira é o que a gente chama de causalidade geral. O que significa? Na causalidade geral, é como se fosse assim, ó, como se tivesse uma caixinha, eu botei uma nuvem, né? Mas é como se tivesse no universo ou na nossa vida um lugar onde a gente guardasse todas as causas positivas que a gente vai fazendo durante a vida. E aí, também, né, como nós somos seres humanos, a gente teria ali uma outra caixinha, né, onde a gente vai guardando ali as nossas causas negativas, né? E aí, nesse princípio da causalidade geral, o que acontece? A gente teria que, pensando, né, nesse sentido da gente ter separadamente essa questão das causas positivas e das causas negativas, desculpa, né? A gente pensa sempre que é assim, ó, quando eu faço uma causa positiva, né, a gente vai receber efeitos positivos. Então, a gente vai ser conduzido à felicidade, à alegria, à tranquilidade. Ao passo que, quando a gente, né, gera, né, ações ou causas negativas, essas causas negativas vão gerar sofrimento, dor, angústia. E aí, o que acontece? Nesse princípio da causalidade geral, ele oferece para a gente uma sensação de independência, né? Uma sensação de liberdade, assim, então, eu sou responsável pela minha vida. Se eu fizer causas positivas, eu vou levar minha vida para felicidade, alegria, tranquilidade. Por outro lado, né, se eu conduzir minha vida com causas negativas, eu conduzirei minha vida para o sofrimento e tudo mais, né? Então, na causalidade geral, a gente tem essa noção de independência, digamos assim, do indivíduo, né? Porém, o que acontece? Nesse princípio da causalidade geral, a gente é levado a pensar da seguinte forma: então eu fiz. Quem aqui não faz causa negativa todo dia? Todo dia a gente faz uma causa negativa, né? A gente também faz causas positivas todos os dias. E aí, olhando para a causalidade geral, a gente ia pensar assim: então, para eu poder ser verdadeiramente feliz, absolutamente feliz, eu teria que apagar todas as causas negativas que eu já fiz na minha vida. E aí eu trago essa analogia, olha aí, eu trouxe uma outra analogia para vocês, que é como se a gente estivesse olhando para um céu estrelado e cada estrela no céu fosse uma causa negativa. E aí a gente pudesse ir apagando, ó, cada uma dessas causas. Só que ao passo que a gente apaga uma estrelinha, aparece outra, nasce outra, né? Então seria muito difícil, vocês concordam comigo que seria muito difícil, né, pela causalidade geral, a gente conseguir atingir esse estado de vida, né, esse estado de vida mais alto, digamos assim, estado de Buda, essa felicidade absoluta, né? Então, na causalidade geral, a gente acaba meio que ficando oprimida, né? Porque a gente fica sentindo ali o peso das causas negativas que foram sendo acumuladas, né, ao longo dos anos, na verdade, ao longo das nossas existências. E aí Nichiren Daishonin traz a causalidade da lei mística, que é exatamente o que ele, né, vem falando nesse Gosho. Na causalidade da lei mística, o budismo ensina, né, que quando a gente manifesta esse estado de Buda, a gente consegue instantaneamente consolidar esse estado de felicidade inabalável.
Veja como é diferente a gente pensar em ter que apagar cada estrelinha de causas negativas, né? Nichiren Daishonin diz para a gente que na causalidade da lei mística, quando a gente determina, né, quando a gente manifesta esse estado de Buda, instantaneamente, imediatamente, a gente está consolidando, manifestando esse estado de vida inabalável. Ou seja, a gente não precisa esperar apagar todas as estrelas, a gente não precisa esperar outras existências, né? E aí isso aqui resume o que a gente fala lá, 3.000 mundos no único momento, né, da vida. A gente consegue, naquele momento, transformar todas as causas do passado, né? E isso, de certa forma, traz uma liberdade, uma esperança para a gente, porque, né, imagina, né, ia ser praticamente impossível. E aí, na explanação de Sensei, ele fala, né, que numa outra carta, num outro Gosho, Nichiren Daishonin fala, né, que a essência do Sutra do Lótus encontra-se na revelação de que uma pessoa pode atingir a iluminação suprema na forma que se apresenta. Na forma que se apresenta, sem ter de mudar a condição de um ser humano comum. Isso significa que não é necessário livrar-se dos impedimentos kármicos para atingir o caminho do Buda, que é exatamente o que eu falei para vocês sobre causalidade da lei mística. Né? Então, através do Sutra de Lótus, através da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, a gente consegue, digamos assim, né, apagar todas aquelas causas que a gente fez, né, nas existências e desfrutar desse estado de vida. Mas aí a gente precisa lembrar que esse estado de vida ele não é para sempre, não é? Então a gente precisa o tempo inteiro estar alimentando, nutrindo esse estado de vida, né? E não quer dizer que atingir a iluminação apagou todas as causas negativas e agora eu vou ser feliz. Não, não existe isso, né? E aí, até porque vocês concordaram comigo, a gente como ser humano está o tempo inteiro ali, causas positivas, causas negativas, então a gente precisa o tempo inteiro, né, aprofundar nossa prática da fé para que a gente possa demonstrar, para que a gente possa exercer esse estado de vida, né, mais profundo, digamos assim, né. Então, em termos práticos, né, e aí isso aqui que eu acho que é interessante, né, quando a gente muda a nossa atitude mental, a gente consegue transformar a nossa vida. E esse que é o ponto, né? Quando eu digo de apagar as estrelas, é a gente fazer essa mudança da nossa atitude mental, né? Porque mudando a nossa atitude mental, a gente consegue transformar a nossa vida, nosso ambiente e nossas circunstâncias, né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, né? O primeiro eu falei sobre analogia, o segundo eu falei sobre princípio de causalidade, né? Causalidade geral e causalidade da lei mística. E, claro, a parte mais legal agora, e aí eu nem cheguei muito a falar sobre a questão da menina dragão em si, mas acho que aqui todo mundo lembra, né? Que Nichiren Daishonin usou essa analogia, né? Era uma mulher num formato de dragão, ele chama de réptil até, né? E aí Guilherme já muito bem colocou aqui no início, né? Então, naquela época, a gente estava no Japão feudal, século XIII, né? As mulheres em todos os outros sutras não tinham a menor relevância, né? Não tinham uma menor possibilidade, chances, né, de ser feliz, veja só. Né? Então, essa analogia que Nichiren Daishonin traz aqui nesse Gosho da Menina Dragão também tem uma outra razão, né? Então, como eu estava falando para vocês, né? E como também Guilherme colocou muito bem lá para a gente no início do nosso estudo, né? Esse exemplo que Nichiren Daishonin trouxe, ele é muito contrastante com tudo que havia sido ensinado até aquele momento. Né? Então, isso daí, inclusive, era reflexo da sociedade machista, patriarcal, né? Daquela época, onde, assim, as
mulheres não tinham nenhuma dignidade, digamos assim, né? Colocado aqui até como esse termo, assim, não tinha nenhuma dignidade. Então, Daishonin, e aí a gente sempre, Gui também falou isso, né? Era muito visionário, era muito além do seu tempo, né? Então, quando ele trouxe não só o exemplo da menina dragão, mas ele expôs o princípio, né, que ele queria trazer com essa analogia do menino dragão, ele colocou essa situação, ele deu fim nessa situação patriarcal, de certa forma, né? Ele foi o início, na verdade, né? Não deu para botar fim, porque até hoje a gente ainda sofre isso. Mas ele chamou a atenção para a iluminação das mulheres, né? Então, e aí, seguindo, o que eu acho mais interessante aí ainda, né, é a gente entender que ele usa o exemplo da mulher como uma possibilidade de iluminação, mas veja que não é para dizer assim, e as mulheres são melhores que os homens, não tem nenhum tipo de comparação. Mas era um exemplo que era muito importante para a gente naquela época, porque talvez se fosse um outro exemplo, talvez a gente não conseguisse entender. Aí digo a gente, né, os seguidores e tudo mais, tinha que ser um exemplo de uma mulher, né? E aí quando a gente coloca dragão, é porque traz aí exatamente essa analogia de independente se você é pobre, se você é rica, preto, amarelo, laranja, vermelho, né? Independente das suas características. Por isso que ele traz o dragão. Mas o fato de ser uma dragão e ser uma mulher, uma menina, que eu acho que é o grande diferencial dessa visão do Nichiren Daishonin, quando ele traz, né, quando ele escreve esse Gosho, né? Então, a gente precisa entender isso, assim, Nichiren Daishonin não está falando só da iluminação das mulheres, não é isso. Mas esse exemplo, ele era fundamental para a gente, além de dar dignidade para as mulheres naquela época, a gente entender que todos os seres humanos, independente, mulher, homem, né, como eu já falei, branco, preto, amarelo, todos nós, né, somos capazes de atingir o estado de Buda, né? Todos nós temos essa capacidade. Então, ele fala assim, né? Que motivo haveria para as mulheres do Japão ficarem desanimadas se o Sutra de Lótus lhe garante a iluminação que todos os demais sutras negaram a elas? Você imagina você, mulher, no século XIII, e ouvir que, nossa, abriu o portal da nossa esperança, porque a gente teria que nascer de novo como homem, teria que ficar submissa, né? Guilherme também falou muito bem sobre essa submissão, teria que passar uma vida inteira submissa a vários homens, né? Então, Nichiren Daishonin realmente, né, quando ele traz esse Gosho para a gente, talvez os homens não consigam entender, mas eu acho que a gente, como mulher, a gente consegue sentir, assim, o quanto que isso é valioso para a gente, né? Eu falei, a gente hoje em dia ainda sente muito, né, esses efeitos de uma sociedade patriarcal, machista, né? Então, a gente ter um ensino que diz para a gente que a gente pode fazer tudo, né? E não só isso, a gente ainda Sensei coloca, né, que através dessa analogia da iluminação das mulheres, né, é que abriu-se o caminho para todas as pessoas, né? Porque antes de ser homem, você tinha que ter uma casta, tinha que tolerar, tinha que estudar, né? Não eram também todos os homens. Então, a partir dessa analogia, né, com as mulheres, né, a gente, Nichiren Daishonin abriu esse caminho aí para consolidar, digamos assim, o princípio, o ensinamento de que todas as pessoas podem evidenciar, né, seu estado de Buda, né? Então, e aí, só para fechar, né, é quando a gente coloca, né, quando ele traz essa mulher dragão que manifesta o estado de Buda naquela hora, daquela forma, né? Então, o Sutra de Lótus, aí você coloca aqui, né? O Sutra de Lótus é fundamento de um budismo direcionado verdadeiramente às pessoas, né? Mas aí eu queria muito reforçar isso, porque além de fevereiro ser um mês comemorativo da DF, né, a gente sabe hoje, né, a gente consegue enxergar hoje a importância do papel da mulher, né? E a gente ainda precisa muitas ações afirmativas, né?
E aí eu estou falando de mulher que é uma, né? Mas a gente tem várias outras classes aí minoritárias. Mas aqui a gente consegue perceber o quão grandioso é o ensinamento do Sutra do Lótus, né? Naquela época difícil, naquela época que nem se pensava em dar nenhum tipo de, entre aspas, poder, porque isso é um poder, né, para as mulheres. E Nichiren Daishonin disse, traz esse princípio com o exemplo das mulheres. Né? Então, nada melhor do que a gente poder comemorar, né, o mês da divisão feminina, falando, né, e aí eu queria colocar, assim, claro, a gente não está falando aqui que é só iluminação das mulheres, mas lembrar para vocês, e aí por isso que eu trouxe essas perguntas ou esses pontos chaves para a gente levar para a reunião, né, de que é através do exemplo das mulheres, né, que a gente abre a porteira aí para explicar a iluminação de todas as pessoas, né? Todas as todas. Eu não vou ficar citando, mas assim, todas as pessoas independentes, né? Então, é isso. Aí só para a gente fechar aqui os 2 pontos principais, né? Através do exemplo da iluminação da menina dragão, né? Nichiren Daishonin assegura a iluminação de todos os seres vivos, né? E reforça aqui, né? O quanto que Nichiren Daishonin era um cara visionário, muito à frente do seu tempo, né? Então ele realmente estava assim, já conseguia ter essa benevolência grandiosa de olhar para todos os seres humanos como seres humanos, independente de gênero ou de qualquer outra coisa, né? E aí agora para a gente dar continuidade no segundo trecho do Gosho, eu vou chamar senhor Dorival. Oi. Trecho 2 do escrito. É a Venise. É a Venise. Ai, desculpa, fui eu hoje que troquei as bolas. Nós brincamos que Dorival ficou por último para não chamar errado o nome do filho. Aí Patrícia chamou ele. Muito bom. Maravilhoso. Só reforçando que o fato de a mulher, né, ser o exemplo de iluminação, se a mulher pode, não tem quem não possa, não é? Muito obrigada, Patrícia. Trecho 2 do escrito. Quem quer ler, vou copiar a Patrícia. Quem gostaria de ler? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu não leio, Denise, porque eu não enxergo. Entendi. Fica pequeno para você, né? Entendi. Posso ler novamente? Vamos ver se outra pessoa quer, Pedrinho. Mais alguém? 1, 2, 3. Leia, Pedro. Eu posso? Pode, Daniele. Obrigada, Pedro. Pronto. A Daniele vai ler. Trecho do escrito 2. O Sutra do Verdadeira Retribuição. Desde que compreendi que só o Sutra do Lótus expõe a iluminação das mulheres, que este é o único Sutra da verdadeira retribuição que nos permite saldar a dívida de gratidão para a nossa mãe, quer dizer, para com a nossa mãe. Jurei fazer com que todas as mulheres recitem o Daimoku desde o Sutra ao fim de retribuir o muito que devo à minha própria mãe. Eu estou sem óculos, por isso que ficou ruim aqui algumas coisas. Obrigada, Daniele, foi ótimo. Então, nesta carta, percebemos que a essência do juramento de Daishonin, né, a essência do juramento do Buda, de salvar todas as pessoas, é a gratidão à própria mãe. E o grande desafio de habilitar todas as mulheres a se tornar Buda. Então, assim, a essência do juramento de Daishonin. Ele estudou todos os sutras, compreendeu a essência do Sutra do Lótus, compreendeu a importância da mulher, né, e como ele poderia retribuir o amor da mãe dele, habilitando, né? O que é habilitar? Habilitar é tornar hábil, né? É tornar apto, é tornar capaz. Então, tornar capaz todas as mulheres a se tornar Budas. E isso não só para a época dele, mas por toda a eternidade. Quão maravilhoso é. O budismo Nichiren, pode continuar, Patrícia. Ele é aliado dos que mais sofrem, porque abre as portas para a iluminação das mulheres que eram rejeitadas,
e repudiadas pelo budismo tradicional. O budismo Nichiren é um ensinamento que liberta todas as pessoas dos sofrimentos. Então, o budismo Nichiren como todos nós sabemos, o quanto é maravilhoso, o quanto ele nos garante a felicidade. E o Koseirufo é uma luta para construir uma era em que as mulheres saboreiem, eu gosto dessa palavra, né? Isso tudo é explanação do sensei, então as palavras têm todo um significado, para que as mulheres saboreiem a alegria de viver, é a realização do juramento do Buda, para que todas as mães do mundo experimentem a felicidade suprema. E por que a mulher? Né? Pode passar. No livro, Dedico às Mulheres, Palavras do Coração, o Sensei explica isso. Ele diz ali, as mulheres são pacifistas por natureza. Elas geram a vida e a prezam. Elas se importam com os laços que há entre as pessoas. É preciso fazer com que a voz das mulheres, a consciência que elas têm sobre os problemas, a sua sabedoria e capacidade de discernimento sejam amplamente utilizadas para a formação de novas parcerias em prol da paz. Então, é por isso que é a mulher. A mulher é muito forte, ela não faz a guerra, ela não deseja a guerra, né? É a que mais sofre com a guerra. Pode passar, Patrícia. Daishonin acreditava que somente tornando possível que sua mãe atingisse a iluminação, ele seria capaz de conduzir todas as mulheres à iluminação, visto a partir do princípio de origem dependente, que essa origem dependente significa que estamos todos conectados. Quando um consegue, todos conseguem. Quando eu consigo, a raça humana, ela se eleva, porque somos todos conectados. Pode seguir. A fim de retribuir o muito que devo à minha própria mãe, o Sensei diz que bela e dedicada expressão do budismo Nichiren. Saudar a dívida de gratidão com a nossa mãe, que nos deu a luz, nos criou, né, nos aguentou, vamos colocar aqui no cantinho, e nos protegeu. É um importante princípio do budismo. Em certo sentido, nos ensina a cultivar o espírito de compaixão maternal em nossas interações com os outros. Nossa, isso é difícil. Né? Cultivar o espírito de compaixão, também no mesmo livro, né? Vou mostrar de novo, o mesmo livrinho, a compaixão maternal, ele dá exemplo. Para as crianças, o lar é a primeira escola, e a mãe, a sua primeira professora. Ensinar e gravar na vida das crianças os fundamentos básicos de um ser humano, eis uma missão extraordinária. Pode-se dizer que é como estabelecer compromissos simples e comuns, né, o nosso dia a dia, que poderão ser cumpridos com o tempo de maneira natural. Então, em casa é que se constrói um ser humano, um bom ser humano. Então, é a importância da mãe, dessa compaixão. O Daimoku do Sutra do Lótus, ele continua, é o ensinamento supremo do budismo para todos os seres vivos, não apenas para as mulheres. O primeiro exemplo do princípio do Sutra do Lótus, de que todos os seres vivos podem manifestar o estado de Buda, é a filha do rei dragão, que Patrícia muito bem falou. Um praticante do sexo feminino pode se tornar Buda. E que eu bem me lembre, ela foi tão extraordinária na Assembleia, que ela, na frente de todos, ela atingiu a iluminação, sem mudar a sua condição de mulher, sem mudar a sua condição de réptil, e fez quando ela quis. Não foi uma coisa, não, daqui a alguns anos eu consigo, não, no momento, naquele instante, Nidhi, né, é naquele instante, pode ir em frente. Então, isso ilustra que a sinceridade na fé, a qual as mulheres são particularmente notáveis, é a chave para manifestar o poder da lei mística na própria vida. Então, o que importa é o coração, né? Então, nós temos que polir o nosso coração, nossa mente, nossas ações, apagar e acender aqueles maisinho, menuzinho, né? Tentar fazer mais a nossa nuvenzinha, mas é natural do ser humano. Nós estamos no meio da sociedade, não estamos fora dela.
Realmente, o sensei diz, sinto que as mulheres possuem uma inclinação natural para acalentar e nutrir a vida, simbolizada pelo amor e pela compaixão de uma mãe. Assim, quando as mulheres despertam para a lei mística, elas exploram fácil e diretamente a condição de vida do Buda, em que a compaixão se manifesta como sabedoria e a sabedoria como compaixão. É você se colocar no lugar do outro e buscar a sabedoria para resolver essa questão. Não é só sentir pena das pessoas, mas é transformar o mundo para transformar a condição de vida de todos. Então, é a sabedoria, a compaixão se manifesta como sabedoria e a sabedoria como compaixão. Pode ir em frente. A partir dos sentimentos expressos por Senite, a recebedora da carta, supomos que a garantia de Daishonin sobre a iluminação das mulheres com base no Sutra do Lótus deva ter sido fonte de imensa esperança e inspiração para as mulheres de sua época e de nossa época também, porque o que Daishonin fala é a garantia que, com certeza, você praticando o Sutra do Lótus, transformando sua vida, você vai conseguir atingir o estado de Buda e vai ser exemplo para outras pessoas, né? Vai desencadear novas e novas, né? O Kosirufo vai realizar a transformação da sociedade. Pode ir em frente. Então, Daishonin explica que a manifestação do estado de Buda da menina dragão, na forma em que se apresenta, ele é a essência, é o coração do Sutra do Lótus. É para ficar bem claro isso, que a essência é você se tornar Buda na eu vou, mas eu volto. Pode fazer mais um. E o Buda explica que a iluminação das mulheres, em particular, é a base do juramento, né, dele para propagar a lei. E ainda descreve a luta que vem travando para esse fim. Então, é muito importante, se for possível, ler o Gosho na íntegra, para realmente sentir a vibração da vida de Nichiren Daishonin. Né, o quanto ele desejava realmente transformar a vida das mulheres. Pode conseguir. Aí eu gosto dessa parte, que ele diz, posso imaginar a monja leiga em mãos, partilhando com alegria sua inspiradora mensagem com os demais discípulos de Daishonin na ilha de Sado. Eu consigo imaginar a felicidade dela, me sentir que realmente existe uma garantia de felicidade absoluta. Basta seguir o mestre, né, e seguir o ensinamento. Pode ir em frente. Aí, para finalizar, uma ilustração do casal maravilhoso, o senhor Taisako e a senhora Kaneko. Ele diz, as comunidades da Soka Gakkai são a fonte de energia para encorajamentos. Ao elogiarem os desafios uns dos outros, a alegria se multiplica e brota a coragem de avançar. Eu agradeço, muito obrigada. Agora com você, senhor Dorgival. Agora sim, agora comigo. Obrigado, Vendizi. Parabéns, né? Parabéns pelo seu mês da divisão feminina, meus sinceros e efusivos parabéns. Esse Gosho, ele, se todos perceberam, ele é de grande importância para toda a nossa base da nossa filosofia, com base nos escritos de Nichiren Daishonin, né? Então, assim, a importância que se fala ali logo no título, né? A felicidade das mulheres, né? E o ponto-chave desse Gosho é a felicidade das mulheres, porque o próprio Nichiren Daishonin, ele explica que, logo no segundo trecho do Gosho, que a Daniela aqui leu, né? Ele fala que ele compreendeu. Quando ele leu, ele compreendeu. Na literatura budista, se fala cerca de 80 mil sutras. E o Sutra do Lótus é o único que afirma a iluminação das mulheres. Não é incrível?
É. E aquilo que você falou, Patrícia, né? Esse sentimento, né? Nós vamos, mesmo que seja uma pequena porcentagem desse sentimento, todos os homens, nós, né? Que somos conscientes, que somos humanistas, nós também compartilhamos esse sentimento com todas as mulheres, né? Esse sentimento tão importante que faz com que pessoas que fazem a diferença como Nichiren Shonin, Makiguchi Sensei, né? Josei Toda, Daisaki Ikeda, né? Todos eles também compartilham desse mesmo sentimento. E como nós somos discípulos, né? Não podemos ficar de fora dessa história. Bom, puxando para o trecho, né? Para poder a gente fechar todo esse estudo maravilhoso, trecho do romance Nova Revolução Humana, que no capítulo 5 fala justamente sobre felicidade. E essa felicidade sempre foi preocupação, né? José Toda sempre incentivava que, principalmente a divisão feminina de jovens, deveriam ser felizes, né? É necessário ser feliz. E, consequentemente, Daisaki Ikeda também, né, sempre incentivou, né, que sejam felizes. Nesse capítulo 5, ele fala o seguinte, deixa eu só colocar aqui, capítulo 5, que é alegria. Deixa eu voltar aqui. Esse capítulo 5, que está, volume 5, página 71 a 72, foi em uma visita que o presidente Ikeda fez em Genebra, na Suíça. E lá, né, um grupo de membros vindo do Japão, que estavam lá, né, foram encontrar com ele e tiveram um diálogo, onde uma senhora, né, expressou assim, preocupação que ela estava passando, e ela se dirigiu ao presidente Ikeda, né, que se identificando, eu me chamo Sashi Takayama, e pratico budismo há 1 ano e meio. Então, era recém-convertida. E ela tinha ido trabalhar em Genebra por causa do seu patrão, que tinha se mudado para lá. Né? E ela se coloca, é interessante que ela se coloca como uma empregada doméstica, né? Aí foi quando a amiga dela interrompeu e falou, não, ela é muito mais do que isso, né? Ela é cozinheira, ela é governanta, ela cuida de vários outros funcionários, né? Aí ela ficou envergonhada, né? Falou, não, que é isso, eu sou simplesmente uma dona de casa. Aí ela expressa, né, a questão de ter trabalhado, passado boa parte da vida dela trabalhando e não pôde conviver muito com o filho. E hoje, naquela época, o filho dela estava com 17 anos. E da Sakikeda ele incentiva, né? Fala sobre a questão de que ela está se dedicando e que as orações dela iriam ser direcionadas diretamente para a felicidade do filho dela. Mas, como o Daisakeda é muito perspicaz, né, ele perguntou, mas o que está lhe perturbando? Aí foi quando ela falou que em um relacionamento, ao chegar nesse país, ela encontrou uma pessoa que gostou muito e, com o tempo, né, estavam pensando em casar. Mas como falar isso para o filho? Aí, quando foi o presidente Ikeda, falou sobre a questão da felicidade, né? Aí diz assim, né, como tá escrito, né, o casamento é um assunto que deve ser decidido sem precipitação, deve-se pensar com sensatez. Essa questão do casal que ele fala aqui, isso aí engloba todos os casais, independentemente, né, da forma de família que todos existem no mundo, né? Então, considerando que se a senhora não terá remorso nenhum em compartilhar com ele o resto de sua vida, então não há arrependimento, né? Se pode confiar nele e amá-lo com qualquer situação. Por exemplo, já pensou como é realmente o caráter dele? Será que os dois poderão construir uma vida em comum,
vencendo as diferenças de idioma e de costumes? Será que poderá manter a compreensão mútua como casal, apesar das barreiras de princípios e do modo de pensar? Se tem certeza de que se esforçará ao lado dele, tendo ou não problemas na vida, seja de ordem financeira ou com seu filho. É preciso, então, tomar uma decisão e seguir adiante e transmitir seus sentimentos ao seu filho. Então, a preocupação de Sensei é que ela entendesse que era importante ter uma decisão, mas que aquilo não seria decisivo para a sua felicidade, mas que exigiria, né, que tivesse uma questão de objetivos e compromisso, né, de ambas as pessoas. Então, assim, a questão até mesmo da questão do casal, do relacionamento, são aflições de muitas pessoas, né? Essa questão de você fazer totalmente uma mudança na vida, né? Então, tudo isso traz sofrimento para cada um de nós. E essa questão que o presidente Ikeda, ele traz com muita leveza, essa questão. Aí, continuando. Aí ele, com mais seriedade, né, ele completa, né, suas orientações. A felicidade não é algo que está fora de nós. Ela reside dentro da nossa vida. Todos nós possuímos uma grandiosa palácio da boa sorte. Por isso, não importa o que ocorra, deve pedir e desenvolver o seu próprio interior, com base na prática budista, e propague-a para seus amigos e conhecidos para que possam também ser felizes. Essa é sua missão. Então, quando ele falou isso, né, com toda a benevolência e certeza de tocar o coração dessa senhora, que ela ficou totalmente desnorteada, né, pensando mais. Aí ela pergunta a Sensei, né, mas será que eu tenho capacidade de incentivar outras pessoas? Aí ele afirmou que sim, com toda certeza, né, que você é a pessoa ideal como membro da HKI para poder levar essa felicidade para as outras pessoas. Então, essa felicidade é tão importante que para poder você compreender, né, o budismo na prática e fazer com que você mesmo possa brilhar e ser feliz, você vai também compreender que essa felicidade precisa ser compartilhada com as outras pessoas. Então, esse é o fundamento que eles estavam incentivando uma membro que estava fazendo totalmente uma mudança drástica na sua vida, né? Então, são histórias maravilhosas que a gente encontra na nova Revolução Humana, né? Cada um, assim, inspiradoras, que muitas vezes traz para a nossa própria vida. Aí, um ponto muito importante que eu quero também abrir aqui, né, é sobre essa questão das mulheres, né, que muitas mulheres deixaram sua marca na história, deixaram algo construído para as novas gerações, para as futuras gerações, e até hoje, né, essas mulheres são lembradas e comentadas sobre os seus feitos, né? É tão importante assim que muitas mulheres perpetuaram seus nomes na história, tanto umas quanto outras precisam ser lembradas hoje, né? Aí pode passar. Então, eu gostaria de começar com duas rosas. A primeira rosa é Rosa Luxemburgo, que atuou na militância pelas liberdades democráticas, sendo capturada e assassinada em 1919 em Berlim, né? Então, ela deixou várias literaturas em seus escritos, muito importantes, que são base para hoje, para inspirar outras pessoas, né? Para quem gostaria de conhecer, pode procurar sua biografia na internet. É muito importante conhecer, né, os trabalhos que foram deixados, que até hoje são importantes para poder reavivar esse sentimento coletivo de todas as pessoas. Então, a frase que ela deixou é assim:
por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, essa frase ela está se guardada e propagada, né, para todas as posteridades. Aí temos a outra Rosa. Quem seria a outra Rosa? Rosa Parks, que é tão lembrada também pelo presidente Ikeda, né? O presidente Ikeda já mencionou sobre ela. Uma mulher muito importante para as conquistas do povo negro nos Estados Unidos em 1913. Seus esforços resultaram na anulação das leis de segregação racial. Para quem pôde pesquisar um pouco sobre esse período nos Estados Unidos, havia uma segregação racial muito grande na população, né, entre pessoas brancas e negras. Em um episódio, no ônibus, existia assentos reservados para pessoas brancas e assentos para negros que ficavam lá no fundo do ônibus. Mas, um belo dia, Rosa Parks, ela se recusou a se levantar do seu assento do ônibus para dar a vez a um homem branco. E, por isso, na época, ela foi presa. Mas gerou um grande movimento de contestação dessas leis em todos os Estados Unidos. Muitos movimentos se levantaram e exigiram, né, mudanças. E foi por causa dela, né, que deu esse estupim, que ela conseguiu, né, com todos os movimentos, mudar essa lei. E que seria a próxima? A Malala Yousafzai. Essa menina, ela ganhou o coração do mundo, porque ela começou num país muito pobre, arrasado pela guerra, muito sofrido, uma luta pela educação das meninas. Né? Então, assim, ela, lógico que abrangia todas as crianças, mas em especial porque as meninas no seu país eram proibidas de ter educação, de frequentar uma escola. E a Venise comprou um livro, que é o livro dela, que fala sobre, né, toda a trajetória, toda a vida, e é maravilhoso. Né? Ela conta não somente a sua luta, mas também da sua família e do seu pai, né? Mesmo sendo um homem, mas era um homem diferente da sua época, né, e do seu país. Também lutava, né, bravamente para essa mudança, né? Essa mudança do coração das pessoas. Bom, ela fala aqui, né? Ela defendeu que as meninas pudessem frequentar escolas em seu país. Em 2014, aos 17 anos, após sofrer um atentado que quase levou sua vida, e depois se recuperou, ela foi homenageada com o Prêmio Nobel da Paz, sendo a mais jovem mulher a receber a honraria. Então, isso é maravilhoso. E, para terminarmos, temos aqui uma grande surpresa para todos, né? Uma mulher que todos conhecem e que também nos enche de orgulho por representarmos todos nós, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro também. Com sua conquista pessoal, mas essa conquista também é a conquista de todos nós. A professora Patrícia Takako Endo foi uma das ganhadoras da 7ª edição do programa para a Mulher na Ciência. O prêmio seleciona pesquisas de estudiosas das áreas das ciências da vida, ciência física, ciência químicas e matemática. A pesquisadora da Universidade de Pernambuco tem um projeto que envolve o uso de técnicas de inteligência artificial para analisar dados provenientes da investigação detalhada de milhares de casos de morte fetal. Veja que importância, né, para essa questão, né, das mulheres em nosso estado, e também vai servir, lógico, né, que se multiplique, né, esse projeto para outras localidades. O principal objetivo é criar modelos preditivos que possam auxiliar os médicos e outros profissionais de saúde no atendimento às gestantes. O que eu pude perceber
é que vai poder também fazer um trabalho que possa também evitar problemas para as futuras mamães, não é mesmo, Patrícia? Então, muito, muito obrigado, né? E parabéns, que esse é o mês das mulheres, né? E o ano inteiro. Parabéns. Obrigada pela homenagem. Foi uma surpresa, não sabia. Bota Muito obrigada. a próxima página. Viva! Bora tirar uma fotinha. Parabéns a todos os planadores. Parabéns mais uma vez, senhora Patrícia. Dorival vai tirar? Eu não consigo falar, não. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui. 1, 2, 3 e... Foi. Parabéns, meu povo. Obrigado pela Obrigado Obrigada a por todos. hoje. Obrigado. Parabéns pela explanação.